Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Godry Júnior, bem-vindo às minhas redes sociais e hoje nós vamos falar de uma dica muito importante. Quanto uma apresentação tem que ter de emoção, quanto uma apresentação tem que ter de conhecimento e quanto em uma apresentação é permitido e é necessário que o apresentador fale dele mesmo. Eu sou palestrante com 30 anos, quase 30 anos de experiência, falando para grandes empresas do Brasil e do mundo. Bom, você pode entender a apresentação como mais ou menos cozinhar, né? Como um conjunto de temperos. Ou seja, às vezes o conteúdo é o mesmo, mas o que muda é a forma de apresentar este conteúdo. Normalmente é isso que acontece em várias áreas de conhecimento. Então, o tempero que você coloca vai definir como a sua apresentação vai ficar. E nesse sentido, a gente precisa entender que sal demais faz a comida ficar intragável. Um tempero demais faz uma apresentação ficar intragável. E um tempero de menos também faz a apresentação ficar sem sabor. Ou seja, os exageros fazem mal, os excessos fazem mal e as faltas também fazem mal. Isso é muito importante, tem muito a ver com o tempero mesmo. Uma boa comida é aquela comida que é equilibrada para a pessoa que aprova, né? Tem pessoa que gosta mais de tempero, tem pessoa que gosta menos. Mas é unânime dizer que sal demais, mesmo quem gosta de sal, acaba rejeitando esse tipo de comida. Sal de menos parece comida de hospital, é até saudável, mas você não quer comer mais do que o necessário, né? Então, entenda a apresentação sempre como um conjunto de tempero e de coisas que precisam estar em equilíbrio para que essa apresentação seja boa. Mas Daniel, qual é o equilíbrio? Como é que deve ser então uma apresentação, né? Lembrando que você anda porque você está em equilíbrio. O mundo está em perfeito equilíbrio e por isso existe vida. Na floresta, quando a gente fala em biologia, né, da cadeia alimentar, ela está em perfeito equilíbrio. E por estar em perfeito equilíbrio, a vida continua. A vida é total equilíbrio. Dormir demais faz mal, dormir de menos faz mal. Persistir demais é teimosia, persistir de menos faz mal. Nesse sentido, uma apresentação equilibrada é uma apresentação impactante que tem a força de tocar o coração das pessoas. Bom, Daniel, você está falando de coração. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de algo chamado pathos, que Aristóteles falava já há muito tempo, filósofo grego antes de Cristo. Ele já falava da necessidade da apresentação ter um pouco, algumas pitadas de pathos. Pathos o que é? Pathos é tudo aquilo que tem a ver com o sentimento. Esses dados que eu vou falar agora são do Empowered Presentations, baseado em Aristóteles. 65% da apresentação ela tem que ser pathos. Mas o que quer dizer isso? Pathos é uma palavra grega que significa e que remete às emoções humanas. Ou seja, tem que ser uma palestra cativante, tem que ser uma palestra inspiradora. Não necessariamente uma palestra que faça chorar 65%, não, mas uma palestra que tenha ancoragem emocional. E por que isso é importante? Porque a maior parte das decisões humanas são baseadas não na razão, mas nas emoções. A maior parte das decisões humanas são baseadas não no consciente, mas no inconsciente. E quem estudou um pouquinho o cérebro trino, a teoria de Paul McMillan, que já teve muitos aperfeiçoamentos, teve vários aperfeiçoamentos, e que não é 100% correta, mas ainda é válida. E esta teoria diz que o cérebro, sistema límbico, que seria responsável pelas emoções, é o cérebro com mais força. Ou seja, nós temos, segundo este teórico, três neurodivisões cerebrais. E uma dessas divisões, o sistema límbico, é responsável pelas emoções. E quando nós falamos em emoções do ser humano, cerca de 70 a 80, 85% das decisões são baseadas em emoções. Então, quando nós estamos falando de uma apresentação e que ela deve ser ancorada nas emoções, a gente está dizendo que neurocientificamente ela tem tudo a ver com o jeito do ser humano ser, com o cérebro do ser humano. Ah, Daniel, mas o meu chefe, eu acho que ele não chora por nada. Pode ser que ele não demonstre, mas sim, ele também é influenciado pelas emoções. As pessoas são influenciadas pelas emoções, nem todas demonstram isso, mas elas são, sim, influenciadas pelas emoções. Então,
A medida é essa, 65% de emoções nas apresentações. O que são isso, Daniel? São histórias, principalmente histórias criam emoções, criam vínculos emocionais. São histórias cativantes, são histórias inspiradoras, são histórias que despertam o uau, são histórias que ficam na memória, são histórias que transformam vidas e que fazem com que o conteúdo seja gravado numa região privilegiada do cérebro. As nossas memórias, que são formadas no hipocampo, elas têm mais forças à medida que são vinculadas a emoções positivas ou emoções negativas. Logo, uma apresentação que desperta, que toca as emoções, é sim uma apresentação que tem muito diferencial. Logo, a sua apresentação não pode ser sem gosto. A sua apresentação não pode ser assim, como um chuchu. Embora eu goste muito do chuchu, o chuchu ele é gostoso, bem temperado. Chuchu é não sei se é um verdume, um legume, que ele pega o sabor conforme aquilo que você coloca nele. Ele fica bom doce, ele imita até uma cereja, ele fica bom salgado, ele fica bom com pimenta, ele fica bom com um pouquinho de limão. Mas o chuchu puro, ele é praticamente sem gosto. Embora, novamente eu diga, eu gosto de comer chuchu. Mas a apresentação não pode ser um chuchu. Quando você sai para comer fora, quando você vai para um restaurante, embora você goste de chuchu, você vai para comer alguma coisa que você goste mais, alguma coisa com sabor, uma bela carne, uma bela picanha, ou você que é vegano, alguma coisa à base de soja, alguma salada mais elaborada, né, uma macarronada. Ou seja, ninguém sai de casa para comer chuchu. Ninguém vai para uma apresentação para dizer, tá, mas era isso? Eu não aprendi nada, essa palestra não me tocou nada. O que você lembra da palestra? Nada, porque ela não tocou. E quando a gente diz que uma palestra, uma apresentação não tocou, a gente está dizendo que nessa palestra faltou o pathos, faltou ancoragem emocional. Logo, amigos, 65% tem que ter ancoragem emocional. E isso é importante dizer novamente, que não significa fazer as pessoas chorarem o tempo todo, né? Para fazer as pessoas chorarem o tempo todo, você precisa de só contar histórias, emoções positivas, ou às vezes só falar de desgraça, que vai despertar raiva, ressentimento e mágoa. As pessoas vão até lembrar da tua apresentação, mas não vão gostar dela, porque ela trouxe sensações, sentimentos, despertou emoções primárias que o ser humano geralmente não gosta de ter, tá bom? Então, o pathos é aquele tempero, aquela pitada de açúcar, de sal, de pimenta, né? Seria mais aquela cebola, né, que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas se emocionarem, que faz a apresentação sair da razão para chegar no coração. Este é o maior caminho que o ser humano precisa trilhar. E esta é a maior dificuldade do apresentador. Ora ele fala somente para o coração, ora ele só fala para a inteligência e para a razão. E é importante você fazer essa conexão emocional. Falar para o coração, aquecer o coração das pessoas com boas histórias, uma boa apresentação, com inspiração e ao mesmo tempo esfriar a cabeça das pessoas e ao mesmo tempo alimentar as pessoas com boas informações. Ah, você deve estar pensando, Daniel, mas a minha área é finanças. Daniel, mas a minha área é números. Números são, ao mesmo tempo, números não têm emoção. É possível fazer, Daniel, uma apresentação séria, uma apresentação de física, uma apresentação de matemática, que toque o coração das pessoas? Sim, mas não pelos números. Você vai usar a matemática para... você vai usar não os fundamentos matemáticos, mas você vai usar histórias para fundamentar o uso da matemática. E nessas histórias, sim, você pode transformar números em pessoas, e pessoas têm conexão emocional. Ou seja, eu já vi professores, até em aulas e disciplinas, onde são faladas de coisas mais frias, na área de exatas, por exemplo, que têm a capacidade, pelo seu jeito de dar aula, pela sua emoção transmitida na hora de dar aula, de cativar os alunos e de fazer os alunos gostarem destas ciências que são, sim, mais exatas. Então, em qualquer apresentação, sim, você pode e deve recheá-las com um pouco de pathos. A segunda coisa que Aristóteles falava
é que as apresentações têm que ter também um temperinho, sabe? De ethos. Quando nós falamos em ethos, nós estamos falando do sujeito que está apresentando, do palestrante, do orador, do pregador, do padre, do pastor, do professor, enfim, das pessoas que estão usando, do representante de vendas, do gerente comercial, das pessoas que estão usando a arte da oratória e da comunicação para convencer pessoas. Se eu não saio de casa para ver uma apresentação que não tem sabor, eu também não saio de casa e não me conecto a uma apresentação onde o apresentador para mim não diz nada com coisa alguma. O apresentador para mim não significa, ou o apresentador para mim não tem nenhuma relação emocional porque eu ainda não o conheço. Ele pode ser excelente, ele pode ter um produto excelente, ele pode ter uma história, uma carreira excelente, mas se eu não o conheço, ele é tão igual para mim quanto qualquer outra pessoa que eu já conheci. Bem, isso é importante agora. O que é o ethos? O ethos responde a 10% das apresentações. É aquele momento onde o apresentador, o professor, o matemático, o orador, o padre, o pastor pode falar das suas próprias experiências na apresentação. Ele vai falar dele, ele vai falar das suas próprias experiências. Eu já vi gente errando feio nisso aqui. Pessoas que falaram numa apresentação de 1h30, quase 40 minutos de si mesmas. Isto mostra algumas coisas, que a pessoa não é segura, isso mostra que a pessoa não está preocupada com o seu cliente, ela foi lá se vender, ela foi lá vender seu material, seu produto, serviço. Isso causa aversão em quem contrata essas pessoas para falar, isso causa aversão ao público, que passa a ver aquela pessoa não como uma autoridade no assunto, mas passa a ver aquela pessoa como alguém extremamente arrogante, que se coloca acima como um ser superior. Ah, Daniel, mas ninguém vai ver alguém igual a você em conhecimento. Concordo 100%. Quando você vai ver uma palestra, você subentende que quem está falando sabe mais que você. Mas não é porque ele sabe mais que você, que ele é mais que você. Quando a pessoa fala muito de si, quando a pessoa extrapola esses 10%, falando dela o tempo todo, em toda a apresentação, colocando ganchos de venda, gatilhos de persuasão, a palestra tende a se tornar maçante. A palestra tende a se tornar chata. E a pessoa corre o risco de despertar aversão ao público. Daniel, quanto devo falar? 10%. Normalmente, 3, 4% no começo da apresentação e os 6% diluídos na apresentação. Lembrando que o ethos também importa as suas experiências pessoais, não só quem você é. Ou seja, você vai fazer o link daquilo que você está apresentando com a sua história pessoal, com aquilo que você viveu. Lembrando que você ensina mais pelos seus erros do que pelos seus acertos. É importante falar no começo da palestra dos seus acertos, claro, mas é importante dizer que você também errou e que também você aprendeu e que por isso você pode ensinar. Isso traz uma pitada de humildade, uma pitada de humanidade, uma pitada de dizer que sim, hoje você é bem sucedido e por isso você pode falar, mas ao mesmo tempo você aprendeu. E isso faz com que você deixe de ser um chuchu para a pessoa, você começa a ter um sabor. É importante esse ethos no começo da apresentação, porque isso vai dar credibilidade às suas palavras. Fizeram uma pesquisa com crianças e as crianças tinham que escolher entre uma coisa para lanchar. Normalmente tinha uma fruta, uma banana, uma maçã e do outro lado tinha uma pedra, mas essa pedra tinha o Homem-Aranha ou tinha alguma personagem de desenho animado conhecido. E os pesquisadores perguntavam para as crianças: o que você escolhe para lanchar? Ou seja, o que você escolhe para comer? E invariavelmente as crianças escolhiam o Homem-Aranha, mesmo que fosse uma pedra. Ou seja, essa personalificação, essa identidade, essa força de marca, ela é muito importante para o convencimento. Quando você, no começo da apresentação, mostra que você teve experiência, por exemplo, eu tenho experiência com multinacionais, eu falo isso antes da apresentação, eu dou credibilidade para tudo aquilo que eu vou falar e eu desperto a percepção das pessoas para que quem está falando, naquele caso eu, tem conhecimento do assunto, que você não deveria perder esse assunto.
Ao mesmo tempo, você valoriza quem o contratou, quem o chamou para falar, porque você está dizendo para as pessoas que aquela pessoa está chamando uma pessoa naquele assunto acima da média. Humildade não é falar mal de si, humildade é falar menos de si e conhecer a origem dos seus talentos. Então, se você falar de você na hora certa, no momento certo, as pessoas não vão ver isso como uma forçação de barra, as pessoas não vão ver isso como alguém tentando, alguém com ego inflado ou alguém inseguro tentando firmar a sua autoridade de fala, tá bom? Agora, de novo, tem que ser 10%, porque senão se torna sal demais, chato demais e ninguém quer ouvir uma pessoa que, desculpa, é um arrogante que às vezes se torna um babaca. Ninguém quer ouvir. Bom, e a última coisa, o último tempero que nós vamos falar aqui é o tempero da razão, claro. Ninguém sai de uma apresentação sem querer aprender nada. O refrigerante zero, ele é muito bom. Ele tem sabor e ele tem credibilidade pela empresa que o fez. Mas se a pessoa quer energia, o zero não dá energia, né? Sua apresentação tem que ser assim, tem que ser algo com sabor, algo com credibilidade de marca e algo com caloria. Isso significa que a pessoa ela tem que sair com a sensação de ter aprendido alguma coisa. A gente vê muitos oradores, muitos palestrantes que são excelentes na área do humor, por exemplo. São ótimos, mas são excelentes para o stand-up, não para a palestra. Fazem as pessoas rirem, fazem as pessoas caírem na gargalhada, mas às vezes não decolam na carreira. E não decolam na carreira porque quem as contrata tem a sensação nítida que fez as pessoas rirem, mas depois, espremendo aquela apresentação, percebem que no fundo as pessoas não aprenderam nada. Então, a última parte que nós vamos falar é a parte da razão, que Aristóteles falava, do ensino, do alimento sólido. É muito bom, por exemplo, uma aguinha, né? Ou uma sopa feita com água, isso é muito bom. Agora, quando a gente está com muita fome, a gente não quer uma sopa. Quando a gente está com muita fome, a gente quer uma feijoada, a gente quer um alimento mais sólido, a gente quer alguma coisa que nos dê energia. Quando as pessoas estão com fome de conhecimento, as pessoas querem aprender. E se as pessoas querem aprender, você precisa dar conteúdo. Quanto, Daniel, desse tempero chamado conteúdo? 25%. Então significa que você vai trabalhar conteúdo, depois você vai contar histórias ou fatos emocionais que sustentem esse conteúdo. É assim que uma apresentação impactante ela trabalha. Com o logos, com a razão, né, com a inteligência, 25%, e depois com os 5 sentidos para sustentar este ensino que você está passando. De novo, aqui eu vi vários oradores excelentes em conteúdo, coisa que eu valorizo muito hoje em dia na minha carreira. São muito bons, são melhores do que vários apresentadores e oradores que estão fazendo sucesso, mas eles esqueceram de algo muito importante. Um conteúdo muito bom, embalado de uma maneira muito chata, não vende. O conteúdo precisa ser muito bom, mas ele precisa ser divertido, ele precisa ser de fácil assimilação, ele precisa ter uma carga emocional, ele precisa ser passado de uma maneira leve, conectada com a realidade, não de uma maneira desconexa, pesada e chata. Então, 25% a gente fecha ali os 100% da apresentação. 25% deve ser razão. Isso significa dados, gráficos, contas, conteúdo, dicas, passos, 1, 2, 3, 4, coisas que você vai ensinar na apresentação. Amigo, ninguém quer sair de novo de um restaurante com fome, ninguém quer. A pessoa está indo na palestra porque ela tem uma dor a ser sanada. Se você só faz o cara rir, você não está sanando a dor do amigo, você só está dando um placebo pro cara. Ou você está dando, no máximo, uma pomadinha para a dor do cara. Ele quer que você haja na raiz da dor. Ele quer mesmo uma palestra motivacional. Que sim, o ambiente fique leve, que sim, você mexa no comportamental, mas que você dê ferramentas
para que a partir dali, quando o efeito da palestra emocional acabar, as pessoas saibam exatamente o que fazer para aumentar a sua produtividade. Ou seja, motivação é importante porque mexe na emoção, mexe no comportamental, a pessoa se coloca na corrida. Mas se ela não tem a informação, se ela não tem a preparação, se ela não tem o como fazer as coisas, ela vai desistir da corrida. Então a preparação, que é aí o logos, o conteúdo, ela dá a sustentabilidade para a parte emocional, que é o pathos, tá bom? Então, acho que você está entendendo, né, nessa apresentação de hoje, que nós precisamos deste perfeito equilíbrio. Nós precisamos deste perfeito equilíbrio. Se não tiver o equilíbrio, de nada adianta, tá bom? Eu vou contar uma historinha para vocês e espero que vocês gostem. Uma mulher vivia reclamando da sua vida. Ela era de classe média baixa, conseguia pagar as suas contas, mas se sentia infeliz, porque se sentia uma pessoa fracassada financeiramente. Ela achava que podia ter conseguido mais. Ela vivia olhando a metade do copo que estava vazia. Essa mulher morava numa cidade fria, onde nevava e fazia temperaturas muitas vezes abaixo de zero. Certo dia, toca a sua campainha. Ela abre a porta e percebe 3 mendigos, 3 jovenzinhos, que estavam mal vestidos, num frio abaixo de zero, com o pezinho no chão. Sujos de lama, com o pé sujo, ela decide convidar os jovens para entrar e tomar um chá. Os jovens entram e, à medida que entram, marcam o chão da sua casa com os pezinhos de lama. Ela olha, mas não se incomoda, mas não expressa o seu sentimento. Afinal, não era justo com quem estava passando frio ainda dar um sermão. Faz com que eles sentem e diz para eles que eles esperassem que ela faria um chazinho quentinho. Enquanto ela está preparando o chá na cozinha, os jovenzinhos olham para casa, olham para a cortina que já estava velha, olham para as paredes, que eram paredes de madeira, tinham algumas marcas de cupim, olham para o sofá, estão felizes de estar ali, estão conhecendo o ambiente. Quando a moça vem, traz os chás para eles, serve os chás, eles começam a sorver aquele chá, que instantaneamente recupera a energia e o calor humano, tão necessários para a sobrevivência. À medida que tomam, eles começam novamente a olhar para casa. E um deles diz: "Senhora, a senhora é rica, né?" Uma afirmação seguida quase que de uma interrogação. Ela diz: "Não, rica eu? Capaz. Olha o estado das minhas cortinas. Olha o estado aqui da minha casa. Esse sofá que vocês estão já é um sofá de vários anos, ele já está até meio gasto. Rica? De onde vocês tiraram essa ideia?" Eles falam: "Senhora, nós achamos que a senhora é rica sim, porque só em casa de rico as xícaras combinam com os pires." E essa história fez aquela mulher pensar. Essa história fez aquela mulher colocar a mão na consciência, sentir que de fato ela tinha muitas coisas das quais ela não dava mais valor. Ela tinha um teto, ela tinha um sofá, ela tinha coisas que combinavam, ela tinha o aquecimento da sua casa, embora simples, ela tinha onde dormir. E ela começou a perceber que para se sentir rica, não necessariamente precisamos ser de fato ricos. Sentir-se rico é diferente de estar rico. Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Talvez você esteja num ponto onde você não mais valorize aquilo que você tem. Talvez você esteja num ponto que quer sempre mais para ser feliz. Talvez você esteja num ponto
que esteja esperando a linha de chegada, comprar aquele carro, comprar aquela casa, trocar aquela mobília, para verdadeiramente se sentir agradecido, agradecida. É necessário que eu e que você valorizemos aquilo que a gente tem. Porque de fato, quando a gente vem de um lugar diferente, quando a gente vem da pobreza, a nossa percepção de riqueza é completamente diferente. Eu, quando era... meu pai veio de família pobre, minha mãe também, e a gente foi classe média baixa também. E eu me considerava rico quando meu pai conseguiu me dar uma bicicleta usada. Eu me senti rico quando meu pai conseguiu comprar um videogame para mim, ultrapassado, já de geração passada, parcelado em várias vezes, com um amigo dele que ia para o Paraguai. Nós moramos aqui no sul. E vejo que hoje eu consigo comprar um carro de custo médio à vista. E às vezes hoje eu não me sinto rico. Não me sinto rico porque muitas vezes eu já comprei carros zeros, caríssimos, em outras épocas da minha vida. Agora, será que isso condiz com a realidade? Eu contei essa história para você entender que essa história ela está sustentando algo que eu quero mostrar para as pessoas na apresentação. É uma história real, contada sem muitos detalhes, mas que sustenta que o que é a riqueza? Sustenta, eu preciso agradecer aquilo que eu tenho. Sustenta que, às vezes, a minha percepção ela fica cegada por aquilo que eu já conquistei. Sustenta que, antes de eu chegar lá, eu preciso ser grato por aquilo que eu tenho. É uma história que teve e criou em você, eu tenho certeza, uma conexão emocional. É uma história que fez você ficar pensativo, no mínimo. E se você pensou, é sinal que você já está envolvido com essa história. E assim, nós temos que rechear as nossas apresentações com o patos, com o logo e com o ethos. Lembrando novamente, né, um perfeito equilíbrio. Não é sal demais, não é sal de menos, não é açúcar demais, não é açúcar de menos, não é limão demais, não é limão de menos, não é massa demais, que é o conteúdo que fica pesadíssimo, né? Quem come um empadão só com massa? Ninguém, porque ele não tem o recheio, ele não tem o sabor, ele não tem ali o emocional. Precisa ter também o emocional, não pode ser só massa, peso. É legal quando eu como um empadão da vovó. O da vovó é o ethos do empadão. É legal quando eu vejo o filme daquele ator. Aquele ethos daquele ator, né? Um filme de ação com Bruce Willis. Um filme de ação com Mel Gibson. Esses atores, que são o ethos, fazem o filme inteiro ficar extraordinário. Então, eu acho que você está entendendo, amigo e amiga, que na apresentação nós precisamos de um conjunto de coisas que vão fazer ela deixar ela ainda mais agradável. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você podia deixar um joinha aí no canal, né? O seu comentário, né? O que você aprendeu, a sua experiência de vida, uma história que você queira contar. Se você não me conhece, eu sou o Daniel Godry Jr., palestrante de Coca-Cola, Toyota, Boticário, Siemens, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ambev, Abbott, tantas outras gigantescas empresas do Brasil e do mundo. Tenho 12 livros escritos, tenho especializações em 4 áreas, 4 pós-graduações, um mestrado nos Estados Unidos em Administração e Neuromarketing, uma formação no Disney Institute em Atendimento ao Cliente. Apresentador de TV com mais de 20 anos de experiência. Então, se você gostou, deixe o seu joinha. Ninguém é bom sozinho, preciso aumentar as minhas redes sociais e conto com você. Divulgue, por gentileza, nossos vídeos, nossos aprendizados. Um grande abraço, espero que isso dê cada vez mais tempero e mais sabor às tuas apresentações. Valeu, abraço, tchau, tchau, até a próxima.